questão da dor de cabeça. Quando que eu tenho que começar a me preocupar com uma dor de cabeça? Quando isso pode se tornar Sempre. uma doença? Você sempre tem que se preocupar com a dor de cabeça, porque ter Que dor é de muito cabeça normal. não Ah, é... tem uma dor de cabeça, vou tomar um remédio, pronto, passou. É comum, mas não é normal. É. Então a gente confunde muito o que é normal, a gente tá falando agora o que é normal do que é comum. Né? Não é normal ter dor de cabeça. Nunca é normal ter dor de cabeça. Pode ser comum. E aí pode vir de uma pressão alta descontrolada, pode vir de uma sinusite, pode vir de uma enxaqueca, de uma cefaleia do tipo tensional, mas pode vir de meningite. Então sempre ela é preocupante. É óbvio que tem condições que são mais graves e condições que são menos graves, né? Mas a gente sempre tem que se preocupar, porque toda vez que tem dor de cabeça, alguma coisa que não é normal está acontecendo ali, mesmo que não seja grave. Mas em algum momento da sua vida ela pode se tornar algo que te atrapalha a ter uma boa qualidade de vida, né? E uma questão bem importante que a gente tem que excluir as doenças graves. Então, quando você tem a dor de cabeça, você tem que excluir doença grave. Que daí eu acho que entra bastante aí a questão que todo mundo tem medo, né? São os tumores cerebrais. Eu acho que aí o Zicarelli consegue... Os aneurismos, né, que você comentou. Então, assim, as dores de cabeça, principalmente, assim, uma dor de cabeça súbita, né? Assim, por exemplo, a pessoa, de repente, uma dor de cabeça de forte intensidade, pior, assim, crise, essa dor de cabeça preocupa, porque ela pode ser uma hemorragia subaracnoideia, né? Provavelmente por um aneurisma que rompeu. Então, aquela dor de cabeça de repente, né? A pessoa está bem, olhando a TV, de repente vem a dor do nada. Essa dor de cabeça, ela deve ser melhor investigada, né? Dor de cabeça que a pessoa, numa certa idade assim, diferente, né? Por exemplo, acima de 60 anos, tem uma dor de cabeça, né? Nunca teve enxaqueca, de repente aparece uma dor de cabeça nos extremos de idade, que a gente fala, né? É uma dor de cabeça que tem que investigar. Se tiver algum outro sinal neurológico, né, uma perda de força de um lado do corpo, né, daí a gente tem que pensar nos tumores, né, também, né? Então a população está envelhecendo, consequentemente ela vive mais e por esse fato a incidência de tumores cerebrais ela aumenta também. Então aquela dor de cabeça às vezes que não melhora com analgésico, então por isso que procurar um atendimento especializado e com diagnóstico de imagem, né? Tomografia, ressonância, você consegue fazer o diagnóstico de tumores, por exemplo. Né? Também. Infelizmente, assim, essas condições são as menos frequentes, né? É muito mais comum uma dor de cabeça, que não é uma doença grave, mas que muitas vezes ela pode prejudicar a qualidade de vida daquela pessoa, né? As doenças genéticas, hereditárias, ou hereditárias e não genéticas, que seja, elas acabam se confundindo em alguns momentos. A gente já falou sobre isso antes. Mas nós temos várias dores de cabeça que são primárias. As dores de cabeça, basicamente, elas são divididas em primárias e secundárias. Primárias, quando a dor de cabeça ela é a doença. E secundária, quando ela faz parte da doença. Então, vamos ver a meningite ou a sinusite. Essas condições, elas têm o tumor, o aneurisma, elas têm realmente uma dor de cabeça. Mas ela não é a doença. Ela faz parte daquele contexto. Agora, quando a dor de cabeça ela é a doença, a gente chama isso de, né, são cefaleias primárias. Então, a gente tem a mais comum da população, que é a cefaleia do tipo tensional. A gente tem a segunda mais comum, que é a enxaqueca, que são dores de cabeça que todo mundo tem. Todo mundo fala, tô com muita enxaqueca. Você nem sabe se aquilo é, mas entrou no dito popular de que aquilo é a enxaqueca. Então, essas condições de saúde, elas vão sofrer influência de várias situações. E você não consegue se diferenciar se ela é primária ou secundária por si só. Você precisa procurar um profissional da área da saúde que esteja habituado a te auxiliar naquele momento, né? Pode ser só a sua pressão que está elevada que fez a dor de cabeça acontecer. Sim, então aquela ali é uma cefaleia, uma dor de cabeça secundária à pressão alta. Tratou a pressão, dor de cabeça melhorou. Quando elas são primárias, geralmente a gente vai ver a qualidade do sono, né? Você vai ver o estilo de vida daquela pessoa, ver se você consegue modificar alguma coisa nesse cenário para influenciar de maneira a ter melhora dessa dor de cabeça, ou muitas vezes você tem que tratar com remédio para evitar aquela dor ou para melhorar aquela condição naquele primeiro momento, né? Doutor, então, falando de tumor cerebral, como eles surgem, né? Como que começa esse tumor cerebral? Os tumores cerebrais, eles surgem por uma questão genética, né? Então, esse indivíduo, ele apresenta uma predisposição genética a um crescimento de uma determinada célula.
Então, nós temos, por exemplo, tumores que podem nascer da meninge, chamados meningiomas, e tumores intrínsecos do neurônio, do tecido cerebral, que nós chamamos de gliomas, né? Astrocitomas. É o próprio neurônio que essas células começam a proliferar.